Estou aqui de novo com o meu avental. Eu cheguei da missa, a porta da minha casa, que está tudo quebrada. Ela não é muito velha, né? Eu já coloquei ela 20 anos atrás, usada. E eu não consegui abrir, a porta enroscou por lá de dentro, tive que arrombar ela, né? Mas graças a Deus deu para mim abrir. Então eu queria falar do Dia dos Pais. Eu fui criada na casa dos outros. Meu filho mais novo falou para mim: mãe, a mãe foi criada sozinha. Eu fui criada morando na casa de uma família que me batia. Depois eu fui, com 6 anos, eu fui morar com essa família para ajudar o meu pai. No fim eu só apanhava e não ajudei nada. Depois eu era muito doente, fui morar na outra família lá em Rio Claro, na casa da dona Isa, que me acolheu, e os vicentinos ajudou meu pai, minha mãe, minhas irmãs, tudo, né? Eles moraram na casa dos vicentinos, mas eu agradeço a Deus que, pulando, né, os pedaços, meu pai veio para Campinas e eu era casada na época já. Eu morei com essa família dos 1968 até 1977, quando eu me casei, né? E hoje eu não esperava que eu não sabia quem eu era. Eu fiquei sabendo quem eu era quando eu fiquei sem nada na rua, né? Com meus 3 filhos pequenos. O pai dos meus filhos, infelizmente, abandonou a gente, que o meu filho mais novo nasceu deficiente, né? E ele arrumou outra mulher, que eu mudei para Rio Claro. Ele não quis vir comigo no dia que a mudança estava no caminhão já, e ele falou que não vinha. Abandonou a gente porque não teve coragem de enfrentar para operar o menino, que foi 18, 19 cirurgia, algumas não deram certo, então contando em toda era 19. E eu na época tinha 22 anos, mas eu lembrava do meu pai, da força do meu pai. A única vez que eu vi o meu pai chorar foi no dia da morte da minha mãe, que ela foi assassinada por bandidos, que foi roubar o vizinho, ela saiu na porta. Estou falando depressa para o vídeo não ficar muito grande. Então, nesse dia, eu vi ele no velório, tirou o chapéu, colocou embaixo do braço e falou: Tereza. Ele falou com ela, né? E foi a única vez que eu vi ele chorando. Sempre ele passava dificuldade, nós moramos na rua, né? Então hoje eu defendo os mendigos, o que eu posso fazer eu faço, não preciso ficar falando para os outros, mas se a pessoa bate na minha porta eu divido o que eu tenho, né? Então o meu pai, ele caía e se levantava. Ele caía e se levantava, e ele tirava o chapéu e falava assim: amanhã é outro dia, amanhã pertence a Deus, e Deus é comigo. Ele era muito temente a Deus, Nossa Senhora de Aparecida. Então eu aprendi com meu pai. Hoje, mesmo eu sendo criada na cidade, eu crio galinha, eu gosto de cachorro, eu tenho um quintal de mato que Deus preparou aqui para mim, porque eu estava com câncer, não tinha condição de pagar mais aluguel, comprei aqui com R$ 1.000, 500 eu comprei o terreno do vizinho aqui que morou aqui, e com 500 eu comprei os materiais, eu mesmo assentei os tijolos, minha mão ficou toda deformada de carregar tijolo. Eu aprendi com meu pai. Eu morei na casa da dona Isa, eu aprendi muitas coisas lá também, que eu trabalhei na casa da mãe dela, tudo, né? Aprendi, continuei o que o meu pai ensinava. Meu pai falava: nunca deixe de acreditar em Deus. E eu, desde pequena, eu sempre fui na missa, sempre agradeci a Deus de tudo, tudo. Eu vejo aqui que a minha casa é caindo, né? Praticamente eu vou arrumando, mas eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus e agradeço as pessoas daqui de Campinas, né? Que as pessoas reclamam, mas nem tudo é ruim. Porque se eles fossem ruins, eles ponhavam todo mundo na rua, né? Não é assim. Então eu queria falar que o meu pai, ele era um homem da roça, ele era um homem de família rica, mas que se perdeu da família em 1932, naquela guerra. Ele foi parar na casa da minha avó, ele se apaixonou pela minha mãe, que era de menor, casou,
ele também era de menor, se perdeu da família, a gente não sabe, né, quem é a família dele, né? Nunca mais soubemos, só sei porque ele tinha uma carteira de trabalho e o vô dele era um coronel. Então, mas eu naquele tempo não tinha internet, infelizmente, quando eu aprendi a mexer na internet, ele morreu em 2014, né, quando eu pensei de encontrar a família dele. Então, meu pai, né, e ele me ensinou tudo o que eu sou hoje. A honestidade, não importa o que os outros falam dos meus filhos, eu tento juntar os pedaços. Mas o meu pai foi um grande homem, um homem da roça, que respeitava minha mãe. Eu nunca fiquei sabendo que o meu pai traía minha mãe. Meu pai, ele brincava, a gente naquele tempo ligava a sonata, ele dançava comigo, com as minhas amigas. Lembro até hoje, né, que eu ia lá visitar eles dia domingo. Eu nunca soube que o meu pai abandonasse a minha mãe. Ele bebia, um tempo ele bebeu, ele batia na gente, batia na minha mãe, mas quando ele ficava normal, ele pedia perdão, ele chorava, né, reclamava, chorar é modo de dizer, pedia desculpa. Quando a minha mãe faleceu, ele tinha largado de beber fazia muitos anos. E ele ensinou assim: se você tiver fome, não pegue nada de ninguém, peça, mas não pegue. Trabalhe, porque o trabalho edifica, o trabalho não mata ninguém, meu pai falava. As mãos dele eram tudo deformadas de trabalhar na roça. Na cidade ele trabalhou de servente de pedreiro, depois trabalhou de pedreiro, né? E hoje eu sinto muita saudade do meu pai. Eu sinto saudade da minha mãe também. Mas ele foi mais presente na minha vida. Mesmo eu morando na casa dos outros, ele ia me ver. Quando eu casei, ele foi na minha casa. Foi maltratado, foi humilhado pelo meu cunhado, que tocou ele de lá, porque ele era pobre, né? Mas, se hoje eu sei lutar com a vida, eu devo ao meu pai. Porque meu pai lutou. Meu pai enfrentou enchente, ajudou a salvar pessoas no Paraná, ajudou a salvar pessoas aqui em Campinas de enchente. Meu pai era homem. Ele honrou o bigode dele que ele usava. E eu sempre achei meu pai bonito, né? Então eu morava na casa dos outros, trabalhava, estudava, porque eu tinha sonho de um dia melhorar de vida e ajudar ele. Mas não precisou. Ele morreu na casa dele, que ele conseguiu da Coab, né? Que as minhas irmãs, cada uma tem sua casa. Eu sou a única que moro aqui. Mas eu tenho uma riqueza que Deus me deu, que é a fé, a confiança em Deus e o meu caráter. Isso ninguém pode tirar de mim. E a sabedoria que Deus me dá para fazer tudo que eu faço na minha vida. Aonde meu pai estiver, que Deus socorra a alma, né, que fala assim: ó meu Deus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Socorrer as almas, né? Socorrer principalmente as que mais precisarem de ti. E eu sou daquele tempo, infelizmente o pai dos meus filhos abandonou a gente, eu me casei de novo, né? E a minha felicidade é Deus. Deus tem me sustentado. Deus tem me dado força para enfrentar tudo, para orar pelos meus filhos, para catar os pedaços, né? Porque não é todo mundo que dá a mão para levantar a gente. A maioria quer ver a gente no chão. Eu vejo pelas coisas que eu compartilho na internet, até hoje eu não vi ninguém compartilhando, nem parente, nada, para me ajudar a vender, nada. Então, mas eu agradeço a Deus assim mesmo, né? Porque eu acho assim que se Deus dá sabedoria para a gente trabalhar e fazer o que tem que fazer, é porque Ele sabe lá na frente, né? E que o meu pai e minha mãe descansem em paz, que hoje é dia dos pais. Não abandonem seus filhos, né? O meu pai nunca abandonou a gente, nem eu, nem minhas irmãs. Onde eu estava, ele ia atrás, né? Então, né, mesmo ele sendo pobre financeiramente, ele era rico de espírito, né? E
A minha irmã afastou eu da minha família, né? Porque eu morava com os outros, porque eu estudava, porque Deus me deu sabedoria de algumas coisas. Mas não tem problema, não. Ele sempre está no meu coração. E, e é isso que eu tenho para falar, que os pais não devem abandonar os filhos, porque os filhos precisam dos pais. Eles não têm culpa, eles não pedem para nascer, entendeu? Então muitos pais, mães, colocam o filho no mundo e depois abandonam para os outros criar, achando que as pessoas é obrigado, né? Eu acho que quem pode fazer, pode criar também.